Olá, muito boa noite. Hoje é dia 22 de fevereiro de 2025. Estou falando diretamente do meu quarto. Depois de uma tarde ensolarada aqui em Goiânia, foi um forno. Hoje eu vim conversar com vocês sobre alguns temas que realmente são do meu interesse. Deixa eu ajeitar isso aqui. Bom, recentemente aconteceram algumas coisas aí que mexeram um pouco com o meu emocional, posso dizer, porque foram coisas meio chocantes, né? Comentei no meu Instagram que eu estava sentindo que estavam acontecendo coisas espirituais muito fortes. O plebito sensitivo estava sentindo que algumas coisas estão acontecendo. Isso começou, né, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o filme da Brasil Paralelo, né? Oficina do Diabo. Eu demorei um pouco para assistir esse filme porque estava muito ocupado no dia do lançamento, mas é um filme muito interessante, né? Porque ele fala um pouco daquele, ele imita um pouco, né? Aquele o livro C.S. Lewis, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Então tem aquela relação ali de um demônio ensinando o outro a como perder almas, né? E ele trata isso como se fosse um negócio, né? Uma profissão de fato. E ele meio que ensina técnicas ali para ele. Isso me chamou bastante atenção porque o filme realmente foi muito bem feito, né? Sem viés aqui, embora o filme absolutamente seja católico, mas realmente foi um filme muito bom, eu gostei. Outra coisa que aconteceu foi a minha descoberta, digamos assim, das pregações do Frei Gilson, né? Deixa eu só ver se esse áudio descoberta, digamos assim, das pregações. Ah, tá. Ok. Frei Gilson, né? Frei Gilson que já é famoso aí pela sua quaresma, às 4 horas da manhã rezando o terço. E eu, por acaso, cheguei a uma entrevista dele no Pânico. E eu vou colocar esses links aqui depois no YouTube, porque realmente foram coisas muito, muito interessantes, né? Eu gostei muito da entrevista dele no Pânico, porque ele respondeu à altura, posso dizer, né? Por estar ali num ambiente absolutamente mundano, né? De piadinhas, várias coisas nesse sentido. Ele se portou bem como sacerdote, foi muito caridoso, foi muito verdadeiro ali, muito justo nas respostas. E eu fiz um elogio merecido, né, a ele nessa entrevista que ele deu. E a outra coisa foi o acidente do Tiba, né? O Tiba, que é um cara muito conhecido aí no meio católico aqui no Brasil. E ele viveu algumas polêmicas, né, ao longo da vida dele, porque ele era consagrado na Canção Nova, né? Fazia um trabalho muito forte lá de divulgação na época. E ele saiu da Canção Nova, ele se desvinculou ali naquela consagração, porque ele queria criar os filhos e educá-los em home office. E aí tiveram vários problemas com relação a denúncias no Ministério Público, e foram investigar por causa disso, várias picuinhas assim.
Ele saiu, isso foi uma polêmica na época, mas depois eles explicaram isso de uma forma também muito caridosa, muito simples, né, no porquê eles fizeram isso, de como eles tomaram essas decisões, e foi algo muito compreensível, né, porque é um estilo de vida que eles realmente querem educar os filhos de perto. E no fundo isso se tornou algo muito bonito, né? É uma luta que muitas famílias têm hoje no Brasil e que eles acharam uma forma de lidar com isso, né? De uma maneira inteligente, com perseguições, mas que graças a Deus funcionou, né? E eles foram morar num sítio lá no sul. Eles têm uma vida muito simples, assim, muito exemplar, posso dizer. E aí ele sofreu esse acidente, né? Ele tem um filho pequeno que estava se afogando lá no rio, no sítio, e ele foi salvar, né? E bateu a cabeça, teve um traumatismo craniano e tal, está internado. E isso gerou uma comoção, né? Na verdade, gerou um movimento de oração por ele que envolve os católicos do Brasil inteiro. E as pessoas fizeram uma corrente. Vários grupos conhecidos na internet estão fazendo orações. Assim, tem um horário em que eles abrem uma live e várias pessoas rezando juntas, né? E fizeram uma vaquinha também para custear as despesas do hospital. Ele fez 2 cirurgias. Então, isso foi uma coisa muito comovente, assim, né? Porque mesmo na merda que a gente vive hoje, no tempo de depravação, no tempo de tanta bizarrice na internet, ainda existe isso, ainda existe uma comunidade que ajuda outras pessoas, ainda existem pessoas que se unem para rezar por uma pessoa que precisa. E isso me comoveu muito, de modo que essas 3 coisas aconteceram em questões de dias ali para mim. E isso foi algo que me chamou a atenção, né? Como se... Não é como se, né? É de fato Deus querendo me dizer algo. E no Instagram eu brinco com isso, né? Eu falo de uma forma bem cômica, assim, é o universo, né? O universo quer me dizer algo. É a lei da atração, não sei o quê. Mas no fundo, evidentemente que eu sei que tem uma mensagem de Deus aí, né? E eu resolvi fazer uma coisa que eu estava planejando já há algum tempo, mas não tirava do papel. E eu peço a Deus que não me permita me tornar um pedante aqui. Eu não quero ensinar nada para ninguém, eu não quero chamar a atenção de ninguém, eu não quero... ainda teve uma outra coisa também que aconteceu que eu esqueci de mencionar, que foi o vídeo do Luigi, né, falando sobre a conversão dele. O Luigi é um cara bem conhecido aí no marketing, né, no Brasil. Ele tinha vários projetos há alguns anos atrás, entre eles o mais conhecido é o Não Salvo, né? Ele tinha um podcast depois sobre filmes, esse tipo de coisa, rebobinando. E ele se tornou alguém relevante nesse meio, né? Porque ele realmente fez um trabalho muito bom. E gerou uma comunidade ali, né? Ele criou um engajamento com pessoas que realmente gostavam do trabalho dele, que tinham interesses pelo mesmo assunto. E hoje ele faz lives diárias no YouTube.
E era uma pessoa que eu acompanhava há muito tempo, acompanhava o trabalho dele há muitos anos. E eu sabia já da conversão dele há um tempo, mas nesse mesmo momento, né, na semana passada, ele lançou um vídeo falando sobre como foi a conversão dele. E ele conta que perdeu um irmão, ele conta sobre a família dele, que era católica, mas não era de frequentar, né, era um católico de IBGE. E ele teve essa experiência com Deus ali no momento em que o irmão dele estava hospitalizado. E ele conta que foi para a igreja, né, que ele entrou na igreja e se ajoelhou diante do sacrário e disse: Deus, eu não sei se você existe, eu não sei se eu acredito em você, mas eu não aguento mais. E isso já foi um gesto de fé, né? Muito bonito. Vou deixar o link também aqui do vídeo no YouTube, para quem quiser ver, recomendo. E essas coisas todas juntas me comoveram de uma forma muito emocionante, assim, né? É como se fosse aquele grito, né? O que mais você quer? Você não está vendo o que acontece? E voltando ao que eu estava falando, eu tinha esse projeto que era um projeto para organizar um conteúdo sobre a preparação para a consagração a Nossa Senhora pelo método de São Luís, a Santa Escravidão. E eu procrastinei isso durante muito tempo, mas era algo que eu já estava fazendo aos poucos, e agora eu quero que isso realmente tome forma. Eu não tenho nenhuma pretensão com isso, nem de me tornar conhecido por isso, nem nada monetário, pelo contrário. Eu dediquei tempo, esforço, alguns conteúdos que eu tinha, e eu consegui organizar isso numa plataforma para estudos. Ficou muito bom até o momento, nos testes que eu fiz, ele está funcionando muito bem. Ainda precisa ser aperfeiçoado, a gente vai fazer isso juntos, mas eu vou disponibilizar esse link para as pessoas interessadas. Eu não decidi ainda como eu vou fazer isso. Eu quero que seja uma coisa realmente estruturada. Não é para qualquer um, porque eu não vou vulgarizar isso, mas eu quero que seja acessível. Então, obviamente eu não vou cobrar por isso, mas eu não vou disponibilizar isso para quem não esteja realmente comprometido. É uma valorização, né, do que foi feito, e eu quero que isso seja utilizado da forma correta. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como isso funciona e vou trazer aqui algumas informações elementares, né, coisas básicas sobre a consagração que muita gente conhece. Eu vou reagir, né, a gente vai assistir juntos aqui alguns vídeos que fazem parte da instrução sobre como fazer essa consagração. Existe um método muito bem elaborado por um santo, inclusive, e muitos padres ensinam sobre esse tema. Tem alguns eventos, né, como o Consagre-te, que os padres ensinam sobre como fazer a consagração, o que são as práticas, né, tudo que o que se torna ali um dever de um consagrado. E a consagração a Nossa Senhora eu fiz em 2006 pela primeira vez, quando eu estava ainda na Toca de Assis.
Isso tem a ver com a minha história também. Talvez em algum momento eu possa falar mais detalhadamente sobre isso, mas não é essa a minha intenção agora. Mas para quem conhece, né, ou para quem não conhece também, a gente sabe que a consagração a Nossa Senhora é uma das maiores riquezas do que a gente entende como devoção, porque ela é completa. A pessoa que se consagra, ela se entrega de corpo e alma a Nossa Senhora. E eu não vou entrar agora nos temas polêmicos, né, nas discussões com protestantes ou nas objeções que se colocam, porque o próprio sistema ele vai responder sobre isso e os vídeos que nós vamos assistir também vão explicar. Mas eu vou mostrar que até isso pode ser respondido por esse sistema que eu estou utilizando. Vou mostrar aqui para vocês. Bom, então aqui nós estamos vendo esse sistema onde eu criei uma configuração com algumas fontes aqui, que são livros sobre Nossa Senhora. Esse daqui está repetido, inclusive, não tem problema. E tem alguns vídeos também sobre o mesmo tema. Tem documentário de Nossa Senhora de Guadalupe, tem muita coisa aqui que vai servir para quem quiser se aprofundar nesse tema. E para quem tem dúvidas também, aqui o conteúdo engloba tudo que é possível, talvez, para que a pessoa entenda exatamente o que é isso. Então, por exemplo, aqui tem uma breve apresentação sobre o assunto, sobre o conteúdo, e aqui você pode fazer perguntas. Então a gente pode começar justamente com perguntas elementares, né? Por que alguém deveria se consagrar? Virgem Maria. E que ele vai trazer uma explicação completa sobre essa resposta, né? Então ele fala que alguém pode se consagrar à Virgem Maria pelos seguintes motivos: necessidade para a salvação. A devoção a Maria é considerada moralmente necessária para a salvação, para aqueles que a conhecem suficientemente. Rejeitar a mão auxiliadora de Maria pode colocar em perigo a salvação de uma pessoa. Isso deveria ser algo muito claro para todo católico, mas a gente sabe que não é. Infelizmente, hoje, pela baixa qualidade da catequese e até da formação dos padres, infelizmente, essas informações não são claras. Outro motivo para se consagrar à Virgem Maria: intercessão e auxílio. Maria é vista como advogada e refúgio dos pecadores, e recorrer a ela é especialmente importante para aqueles que lutam contra suas misérias. Ela intercede pela clemência divina e pode obter graças necessárias para a conversão e salvação, principalmente colocando-se como intercessora ante a clemência divina. Maria nunca ignora uma invocação. Entrega total e consagração, outro motivo para se consagrar. A consagração a Maria envolve a entrega total do corpo e da alma, bens materiais e espirituais, méritos, virtudes e satisfações, para que ela os utilize para a maior glória de Deus. Ao consagrar-se a Maria, entrega-se tudo o que se tem a ela, para pertencer mais perfeitamente a Jesus Cristo. Então aqui a gente vê que ele resume o que o tratado diz e o que algumas outras obras sobre a consagração dizem, e traz isso de uma forma, uma linguagem mais fácil, né? Para quem vai ler o tratado, às vezes isso pode ser um pouco difícil de entender, até pela linguagem do livro. Outro motivo para se consagrar: modelo de virtudes. Maria não é apenas um modelo de todas as virtudes. Não é apenas. Aqui ele comenta, né, de onde ele tirou essas fontes, né? Então São Pio X, que está em espanhol, mas
resumidamente é isso que ele está dizendo, né? Como explica o doutor Angélico, mas aqui que pode não merecer nada diante de Deus, pode, obstante, impetrar a sua misericórdia, a misericórdia de Deus, as graças necessárias para a sua conversão e salvação. Aqui do livro sobre a devoção à Virgem Maria. Outro motivo, sinal de predestinação. A devoção a Maria é um grande sinal de predestinação. Isso está no tratado, né? A gente sabe. Para quem conhece, né, ele explica aqui o que é essa predestinação. Bom, aqui nós temos então esse sistema que vai responder várias questões, né? Tudo que é, de repente, até uma pergunta polêmica, pode ser explicado de uma forma simples aqui. Por exemplo, se alguém se consagra como escravo da Virgem Maria, não estará cometendo idolatria? Os nossos queridos irmãos protestantes gostam de falar isso, né? Porque ignoram o que é idolatria, ignoram o que é a consagração, ignoram o que é se tornar um escravo de forma voluntária. Né? Aqui ele vai explicar detalhadamente isso. Então, a consagração como escravo da Virgem Maria não é considerada idolatria dentro da doutrina católica. A Igreja Católica distingue entre adoração, latria, que é devida somente a Deus, e veneração, hiperdulia, que é dada à Virgem Maria. Não é só a Igreja Católica, né? A própria etimologia das palavras. E aqui ele cita as fontes, né? Que provavelmente foi do Instruções Marianas. Os seguintes pontos esclarecem essa distinção, diferença entre Deus e as criaturas. Deve-se entender a devoção à Virgem Maria dentro da ordem do culto de hiperdulia, que é especificamente atribuído somente a ela. Existe uma grande diferença entre Deus e as criaturas, mesmo que entre estas se encontre a mais grandiosa e excelsa de todas, a Mãe Santíssima. Natureza da consagração. A consagração total à Virgem Maria significa humildade e entrega, como um filho pródigo retornando ao lar. A pessoa se coloca à disposição de Maria, reconhecendo sua necessidade de ser moldada por ela, para que Cristo se manifeste nela. A Virgem Maria como meio para Deus. A finalidade da devoção à Virgem Maria é Jesus. Maria é um meio seguro para ir a Jesus Cristo, porque pertence a ela conduzir a Ele. Imitação, não divinização. A oferecerem-se à Virgem Maria em união com o ofertório da missa, ou a imularem-se a ela espiritualmente, em união com a consagração da missa. A Igreja sempre afirmou a distância infinita entre Maria e seu filho. Então aqui fica muito claro, né, isso daqui também, que mesmo eu me consagrando, me colocando como escravo, em momento algum é feita uma adoração, um gesto de idolatria. E o tratado explica isso muito bem, que é justamente o fato de que tudo que a Santíssima Virgem faz é para Deus. Tudo que ela tem, tudo que ela é, tudo que ela contribui, cada palavra, cada gesto dela é todo de Deus, é tudo para Deus. Então, dar-se a Maria como escravo é dar-se a Jesus. Isso é muito claro, mas é talvez uma das perguntas mais repetidas e mais polêmicas quando se fala desse assunto. Bom, nesse momento eu não vou aprofundar aqui nessa ferramenta, mas eu entendo que seja uma forma mais dinâmica de estudar. A gente sabe que hoje as coisas são muito rápidas e muitas vezes o tempo é escasso, ou a gente não dedica o tempo correto para as coisas corretas. Mas por aqui a gente consegue entender coisas mais detalhadas, perguntando coisas mais específicas, e a gente pode estudar de forma completa por aqui. Né? Tudo que a gente quiser entender, aqui nesse sistema a gente pode obter as informações, as explicações de uma forma detalhada. Então, por exemplo, a gente pode perguntar, vou perguntar aqui, por exemplo, como fazer a preparação para a consagração
que ele traz mais uma vez bem detalhada, né? Ele explica, né, que o São Luís Maria propõe um método de preparação que consiste em exercícios espirituais. O período de preparação de 33 dias está dividido em etapas. Os primeiros 12 dias, né, são o esvaziamento do espírito do mundo, o foco é desapegar-se do espírito do mundo, e nós vamos começar isso hoje. Né? Bom, eu não vou prometer que eu vou fazer isso todos os dias, porque eu me conheço. E eu vou fazer a preparação, eu vou renovar a minha consagração. Quem quiser acompanhar está convidado a fazer comigo. E nós vamos fazer um estudo sobre a consagração. Existem muitas pregações, muitas palestras de pessoas muito capacitadas que explicam isso de uma forma muito didática. Nós vamos assistir algumas aqui que eu selecionei, que eu considero as mais explicativas, e nós vamos estudar isso. Eu selecionei alguns tópicos que eu considero importantes para que todo consagrado a Nossa Senhora faça mesmo um exercício de conhecimento e amor à Santíssima Virgem. É muito importante que nós estudemos sobre a Virgem Maria, sobre as obras dela, sobre o que a Igreja traz como gestos de piedade para com ela, ou gestos de devoção. E isso é uma demonstração de amor. Ninguém ama aquilo que não conhece. Então, conhecer sobre a Virgem Maria, conhecer formas diferentes de honrá-la, de homenageá-la, de glorificá-la, são demonstrações de afeto, demonstrações de amor. É isso que um escravo faz, um escravo por amor faz. Então, nós vamos ver hoje um vídeo que eu separei aqui, e está inclusive nas fontes aqui. Feliz e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Imaculado coração de Maria, sede nosso refúgio e o caminho conduz até Deus. Glorioso São José, rogai por nós. São Luís Maria Grião de Montfort, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós daremos início à nossa preparação para a consagração à Nossa Senhora. A princípio, o objetivo é apresentar para cada dia uma breve reflexão. Irei me fundar particularmente nesse livro do padre Daillé, que é um padre francês que fazia parte da companhia fundada por São Luís de Montfort. E gostaria então de dar início a essa preparação fazendo uma apresentação geral, né, basicamente, no que consiste essa preparação, por que de se preparar, e apresentar algumas reflexões preliminares sobre os 12 primeiros dias de preparação, né, que é a primeira parte da consagração à Nossa Senhora. Depois desses 12 dias tem 6 dias para conhecimento de si, 6 para conhecimento de Nossa Senhora, 6 para conhecimento de Nosso Senhor. Então pretendo apresentar, né, para cada um desses dias, em cada uma dessas semanas, reflexões próprias para que possamos nos preparar melhor para essa consagração à Nossa Senhora. Bom, para quem talvez não conheça, o que vem a ser então essa consagração? Essa consagração à Nossa Senhora é uma devoção pregada por um santo francês, São Luís Maria Grião de Montfort, no final do século XVII, início do século XVIII, onde ele buscava apresentar para as pessoas a importância de Nossa Senhora para a vida cristã. Todo cristão, né, todo católico batizado, por causa do batismo, ele se engajou a certas coisas, ou seja, fez certos votos e promessas que, no final das contas, consiste em viver o mais perfeitamente possível por Cristo, com Cristo, em Cristo e para Cristo. E todas as consequências lógicas dessa questão, como, por exemplo, a pessoa renunciar ao mundo, o demônio à carne, suas pompas e algo do tipo. Então, a melhor forma para um cristão realizar esses compromissos que ele já tem, por causa do batismo, é buscando se entregar o mais perfeitamente possível para Nossa Senhora. Então, essa entrega vai fazer com que ele viva por Maria, com Maria, em Maria e para Maria, a fim de mais perfeitamente viver por Cristo, com Cristo, em Cristo e para Cristo. Então, essa consagração é uma entrega total de si mesmo, como um ato de renovação dessa primeira entrega de nós mesmos a Jesus Cristo, que já foi feita no batismo. E a diferença aqui é que essa entrega é feita pelas mãos de Maria, a fim de justamente sermos mais fiéis a um compromisso que nós já temos, que vem justamente do batismo. Então, às vezes, muitas pessoas se perguntam, ou dizem, né, não sei se eu me consagro porque é algo muito difícil, tudo mais, algo do tipo, mas o que elas devem saber é que todos, pelo fato de serem batizados, já têm uma obrigação de viverem como cristãos, seriamente. A diferença aqui não é um outro objetivo que o santo apresenta para a vida cristã. Todo cristão, né, por causa do batismo, já tem esse objetivo, mas o que ele vem apresentar aqui é um meio para cumprir isso perfeitamente. E que meio é esse? Entregar-se inteiramente a Jesus, pelas mãos de Maria, por meio de uma consagração, fazendo com que tudo o que é nosso, tudo o que somos, pertença a Nossa Senhora, a fim de mais perfeitamente pertencer a Jesus Cristo. Por isso é muito importante, para uma pessoa que pretende se consagrar, buscar
ao menos ler uma vez o livro onde ele ensina essa consagração, que é o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, onde ele explica, de uma forma, apesar da dificuldade que muitas pessoas apresentam em compreenderem esse livro, ele apresenta de uma forma bastante acessível. O que ele apresenta? A importância e o papel de Maria na santificação de uma alma, ou seja, na conformidade mais perfeita de uma alma com a vontade de Deus. Que a pessoa vai buscar amar a Deus nessa vida e, obviamente, isso vai fazer com que ela se conforme cada vez mais à vontade de Deus. Então, todo mundo que quer fazer a vontade de Deus da forma mais perfeita possível deve buscar o auxílio de Nossa Senhora. E isso por quê? Porque Deus quis colocar ela num lugar essencial no que toca a questão da nossa santificação e mesmo salvação. Então, a primeira coisa, a gente se prepara para algo que é importante para nós. Então, quando a gente fala de uma preparação, por exemplo, quando tem a primeira comunhão de uma criança, ela se prepara para isso. Muitas vezes durante um longo período de catequese, mas não é algo que ela chega de repente, sem ter se preparado. Por quê? Justamente porque é algo importante para ela. Quando a gente fala, por exemplo, de pessoas que vão se casar, existe uma preparação para o casamento. E também para o sacerdote. Bom, então vamos lá, né? Algumas anotações aqui importantes sobre o que ele está falando, né? Primeiro, que a consagração, ela traz uma renovação das promessas do batismo. Renunciar a Satanás e professar a fé. Primeiro ponto, né, que é importante frisar. Ser preparado por um retiro. Então, no que consiste essa preparação para a consagração ensinada por São Luís de Montfort? Então, nós nos preparamos para renovar os propósitos de levar a sério os compromissos do batismo. Mas, dessa vez, como explica São Luís, pelas mãos de Maria. Porque, como São Luís explica no tratado, a consagração Nossa Senhora é uma perfeita renovação dos votos e promessas do batismo. Então, tudo que esses 30 dias de preparação nos faz viver, praticamente, é uma longa preparação para renovarmos conscientemente, e dessa vez pelas mãos de Maria, esses engajamentos tomados no dia do batismo. Então, São Luís já dizia que o essencial dessa devoção à Nossa Senhora, que ele ensina, a consagração, consistirá em entrar no seu espírito, ou seja, que é o de tornar uma alma interiormente dependente e escrava da Santíssima Virgem e de Jesus por meio dela. Então, a fim de que a pessoa possa, de fato, viver mais perfeitamente o seu batismo e de forma mais coerente com tudo aquilo que Nosso Senhor espera de nós, São Luís apresenta essa preparação sob uma forma de exercício espiritual, obviamente inspirado em Santo Inácio de Loyola, e esse exercício começa com 12 dias para se esvaziar do espírito do mundo, que é contrário ao de Jesus Cristo. Em seguida, após esses 12 dias de preparação, tem o momento de conhecimento de si, como já citei, conhecimento de Nossa Senhora e o conhecimento de Jesus. O Padre Daillé, ele explica algo muito interessante. Por que São Luís propõe o conhecimento dessas três coisas, né, nessas 3 últimas semanas? Porque, de certa forma, são as 3 únicas coisas que nos interessa saber. Então, por exemplo, conhecimento de si, porque devemos conhecer nossa alma para santificá-la e salvá-la. Conhecimento de Maria, porque é alguém intimamente ligada à obra da redenção e da nossa santificação. E, por fim, nosso Senhor Jesus Cristo, que é nosso fim, né, a meta que queremos atingir, aquele a quem queremos nos unir. Então, São Luís, ele explica no tratado a importância, se alguém quer de fato pertencer a Jesus Cristo, sendo fiel aos votos e promessas do batismo, a pessoa precisa passar por esse processo. Um detalhe interessante, São Luís ele diz que essa preparação consiste em 30 dias. Alguns perguntam, 30, 31 ou 33, o que eu tenho que fazer exatamente? Bom, é uma discussão bem acidental, a princípio, mas a verdade é que no tratado, no parágrafo 228, São Luís ele trata os dias de preparação como semanas compostas de 6 dias. Por quê? Talvez porque ele pensasse que o domingo a pessoa não estaria necessariamente se dedicando a isso, né? Então ela iria se preparar durante toda a semana e ter um pequeno repouso no domingo, ou então porque ele simplesmente quis pensar nos 30 dias, no modelo inaciano, dos exercícios espirituais, mas enfim, é só uma curiosidade, não é o essencial dessa questão. Então, tem esse primeiro período de esvaziamento do espírito do mundo. Por que São Luís nos convida a isso? Existe uma lógica muito pregada, tanto pelos padres da igreja, quanto por grandes autores espirituais, que para que a pessoa possa apreciar as coisas de Deus, que é o que ela vai fazer, né, nas 3 últimas semanas, que é olhar para si como criatura de Deus, olhar para Nossa Senhora como obra-prima da criação e olhar para Nosso Senhor, que é o Verbo encarnado, Nosso Senhor, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, existe uma lógica na vida espiritual que, se nós queremos apreciar as coisas de Deus, de certa forma, é necessário da nossa parte fugirmos do barulho do mundo. Então, o exemplo disso que nós temos na Sagrada Escritura é Moisés. Quando Deus quis conversar com Moisés, o que Moisés teve que fazer? Ele foi subir no monte e, para isso, ele se afastava da multidão. E quando ele ia subindo no monte, uma nuvem ia cobrindo ele, auxiliando, nessa ação de Deus, auxiliando Moisés a se esquecer das coisas do mundo. Inclusive, quando ele chegou no lugar em que ele iria, de fato, conversar com Deus, mais intimamente, Deus ainda pede para ele tirar as sandálias dos pés. Então, esse esvaziamento do espírito do mundo é como que uma condição necessária para a pessoa
que quer saber apreciar as coisas de Deus, que será um pouco o objetivo de São Luís nas 3 últimas semanas. Então, como já mencionei, esse período de preparação é feito sob o modelo de um exercício espiritual. E aqui gostaria de fazer a seguinte observação. Primeira coisa, muitas vezes as pessoas são muito apegadas às práticas que elas devem fazer durante esse período de preparação da consagração, e elas se apegam mais às práticas a serem feitas do que aos frutos que devem ser obtidos em cada uma dessas semanas. Então, o que eu diria? É preciso ater-se aos frutos de cada semana, ou seja, aos objetivos de cada semana, mais do que às práticas. Não é uma questão de desprezar as práticas, né? Não se trata de escolher ou o fruto ou a prática, mas sim de guardar os dois, tanto os frutos quanto as práticas. Como assim? Nos 12 primeiros dias, o objetivo é, de fato, a pessoa se esvaziar do espírito do mundo. É nisso que a pessoa deve se concentrar, se esvaziar do espírito do mundo. Porque, às vezes, a pessoa se importa mais em se manter fiel às orações dos 12 primeiros dias do que, de fato, esse trabalho de se esvaziar do espírito do mundo. Então, não devemos nos apegar à prática infrutuosa, certo? Nesse período de preparação, mas, sobretudo, aos frutos próprios de cada semana. Então, nos 12 primeiros dias, o que eu devo pensar? No esvaziamento, né, do espírito do mundo, e essas práticas vão me ajudar a atingir isso. Se eu manter as práticas, mas continuar cheio do espírito do mundo, tem um problema, né? Não é esse o objetivo de São Luís. Então, devemos guardar as duas coisas, certo? E por isso que São Luís trata também como exercício espiritual, cada uma dessas coisas. É interessante também, porque São Luís, né, já que eu estou apresentando aqui esses 12 dias preliminares, São Luís, quando ele fala desses 12 dias, ele comenta que os consagrados a Nossa Senhora nesse método que ele propõe, quando eles forem renovar a consagração, eles não vão fazer de novo esses 12 dias preliminares, somente as 3 últimas semanas. Por quê? Porque São Luís supõe que os consagrados, né, como um fruto normal da consagração, já serão pessoas vazias do Espírito do mundo e cheias do Espírito de Jesus Cristo. Vou explicar o que isso significa para São Luís. E por isso ele propõe que os que já são consagrados renovem somente as 3 últimas semanas. Né? Eles, ao invés de fazerem 30 dias de exercícios preparatórios para renovar a consagração, fariam, no caso, só as 3 últimas semanas. Mas, obviamente, é um desejo que ele tem, ele deixa ali uma intenção subentendida da parte dele, de que os consagrados vão ser pessoas cheias do Espírito de Jesus Cristo e não pessoas que se deixam guiar, segundo as máximas do mundo, mas nada impede, vou explicar o porquê, de os que já são consagrados renovarem, né, esses 12 dias preliminares. Primeiramente, né, porque pode acontecer que muitos ainda não tenham de fato se esvaziado, mesmo depois da consagração à Nossa Senhora, não tenham se esvaziado desse espírito do mundo. E segundo, porque também, mesmo que a pessoa já esteja vazia desse espírito, é sempre útil para que ela possa renovar nela, né, sentimentos de ódio ao mundo, ao demônio e à carne. Mas é interessante notar que São Luís, o que ele espera dos consagrados é que de fato sejam pessoas vazias desse espírito do mundo. Então as reflexões diárias que iremos fazer sobre isso vão nos ajudar também a identificarmos o que vem a ser esse espírito do mundo. Então, a intenção dessa renovação anual, e também para quem vai se consagrar pela primeira vez, é semelhante, né, à intenção de fazer exercícios espirituais. Então, quando me refiro a exercícios espirituais, estou falando de retiros católicos, ou seja, de silêncio e tudo mais. Todos os anos, é o que os santos recomendavam, nós devemos fazer um retiro. Então, São Luís, quando ele pede para que os consagrados renovem todos os anos essa consagração, é como se ele estivesse convidando, né, os que são consagrados a Nossa Senhora a se retirarem, ao menos uma vez por ano, que é algo que se recomenda a todo católico, a fim de que eles possam renovar os bons propósitos de servir a Jesus Cristo, mas particularmente o propósito de adquirir uma docilidade maior de alma para se deixar conduzir por Maria. Né, de maneira, como São Luís diz no seu livro O Segredo de Maria, a não ter vida interior e operação espiritual, senão na dependência dela. Então, se a gente renova todos os anos essa consagração, tem esse aspecto próprio, né, de que todo católico deve ao menos uma vez por ano tentar fazer um retiro, na medida das possibilidades, e nesses retiros renovar, né, o propósito de servir Jesus na mais completa dependência de Nossa Senhora. Um outro aspecto, antes de entrarmos nos detalhes, em cada um desses dias de preparação da consagração à Nossa Senhora, São Luís no tratado ele não deu detalhes de que tipo de meditação as pessoas deveriam fazer cada dia, né, em cada um desses 30 dias de preparação. Talvez por falta de tempo, ele mesmo diz no tratado que ele teve que escrever as coisas um pouco às pressas, ou então para deixar os padres a liberdade de se adaptarem às circunstâncias de cada época, ou seja, colocando diante dos olhos dos fiéis e dos padres, né, que vão pregar esses retiros, apenas o objetivo almejado para cada semana. Como assim? Pode ser que em uma época particular, alguns temas facilitem mais para um padre, em um dado contexto, em fazer essa obra, né, com os fiéis, de esvaziamento do espírito do mundo. O objetivo de São Luís para que a pessoa se entregue perfeitamente a Nossa Senhora é que ela tenha, de fato, esse desapego do espírito do mundo, para que ela esteja realmente vazia desse espírito e que ela seja cheia do espírito de Jesus Cristo. Esse é o objetivo, né? Mas São Luís, de certa forma, pode não ter detalhado justamente meditações para cada dia, para que cada padre veja o melhor meio para chegar a esse objetivo. Né? E é por isso também que as pessoas da congregação que ele fundou acabaram escrevendo muitos livros, né, às vezes diferentes, para justamente preparar os fiéis para renovar essa consagração à Nossa Senhora. Esses livros têm meditações diárias diferentes, mas o objetivo, em cada uma dessas semanas, ele é guardado, ou seja, esvaziamento do espírito do mundo, conhecimento de si, conhecimento de Nossa Senhora e conhecimento de Jesus Cristo. Bom, eu particularmente, para
renovação da consagração. Vou me referir, obviamente, a esse livro, do Padre Dayer, que é um livro muito bem feito, recomendo bastante, que se chama Exercícios Preparatórios para a Consagração de São Luís Maria de Montfort. Obviamente, aos textos de São Luís, mas também a outros autores que ajudam, às vezes, a ressaltar mais algumas doutrinas ensinadas por São Luís. Obviamente, São Tomás de Aquino, ou então textos da Sagrada Escritura, de outros santos, e particularmente Santa Teresinha e São Francisco de Sales, que serão bastante citados nesse tempo de preparação. E, por fim, por que essa preparação toda? Por que se preparar para se consagrar a Nosso Senhor pelas mãos de Maria? Então, São Luís, como a gente sabe, ao menos como eu ensinei nas aulas sobre a consagração a Nossa Senhora, o intuito dele, ao escrever o tratado, era, de fato, oferecer para os fiéis um meio para Jesus reinar nas almas deles. Então, o que São Luís quer? Quer o reino de Jesus, mas ele sabe que Jesus reina por Maria. Então, qual é a convicção íntima de São Luís no que concerne essa questão da consagração a Nossa Senhora? São Luís diz, no parágrafo 118 do tratado: depois de ler quase todos os livros que tratam da devoção à Santíssima Virgem e de conversar com as pessoas mais santas e instruídas destes últimos tempos, declaro firmemente que não encontrei nem aprendi outra prática de devoção à Santíssima Virgem semelhante a esta que vou iniciar, que exija de uma alma mais sacrifícios a Deus, que a despoje mais completamente de seu amor próprio, que a conserve com mais fidelidade na graça e a graça nela, que a una com mais perfeição e facilidade a Jesus Cristo e, afinal, que seja mais gloriosa para Deus, santificante para a alma e útil ao próximo. Então, se São Luís ele pede uma preparação séria para isso, é porque ele quer assegurar o máximo possível esses frutos que ele prega no tratado. Então ele vê essa devoção como um grande segredo, ou seja, um segredo fácil, curto, perfeito e seguro, para se alcançar a santidade, ou seja, para se amar perfeitamente a Nosso Senhor Jesus Cristo, ou, em outras palavras, unir-se inteiramente a Ele. Então, após essa introdução geral do Espírito que deve nos guiar durante esses exercícios preparatórios, então gostaria de fazer uma apresentação sobre os 12 dias preliminares, né, o que vem a ser o nosso intuito nesses 12 dias. Então, como São Luís explica muito bem, trata-se de quê? De esvaziar-se do Espírito do mundo. E qual é a lógica que governa esse esvaziamento do Espírito do mundo? O que os santos dizem? Quem quer receber o divino amigo, ou seja, Nosso Senhor Jesus Cristo, deve preparar em seu interior, com a ajuda dele, ou seja, com a misericórdia de Deus, né, que vem em auxílio da nossa miséria para remover esses defeitos que existem em nós para bem recebermos Nosso Senhor, então, para que possamos preparar em nós uma bela morada para Ele. Então, por exemplo, São João de Ávila, num sermão do Natal, ele faz uma comparação, né, em relação à preparação à festa do Natal com o fato de recebermos um amigo em casa. Porque quando recebemos um amigo em casa, normalmente falando, nós arrumamos a casa, varremos, tudo mais. Então, a mesma coisa quando se trata de se preparar para receber Nosso Senhor. Então, esse esvaziamento do Espírito do mundo, esse aspecto de remover em nós aquilo que impede, né, esse amigo de viver alegremente, por assim dizer, em nós. Qual é o intuito, então? O intuito geral que deve governar todo o tempo de preparação para essa consagração. O intuito é amar a Deus, né? Como diz Nosso Senhor no capítulo 22 de São Mateus, amar a Deus com todo o coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso espírito, e obviamente a consequência e concretização lógica disso, o nosso próximo como a nós mesmos. Como diz São Bernardo, a medida de amar a Deus é amá-lo sem medida. Então é muito importante que a gente saiba que o plano de fundo desses 12 primeiros dias é justamente a questão da caridade. Ou seja, o amor a Deus, amar a Deus sem medida. Então essa semana preliminar realizará em nós esse trabalho de purificar em nós esses afetos desordenados que nos impedem de amar a Deus sem medida. Então, se por um lado nós deveríamos amar a Deus sem medida, esses 12 primeiros dias vão fazer com que a gente remova de nossas almas tudo aquilo que impede, né, esse nosso amor generoso para com Deus. Então é o trabalho de remover os obstáculos e os pesos que nos impedem de voar para Deus. Então existe esse trabalho um pouco negativo, ou seja, de remoção de um peso que está me impedindo de correr para Deus. E também tem uma citação interessante de São Tomás, porque São Tomás de Aquino diz que o primeiro esforço do homem que principia no caminho da caridade, ou seja, que começa a andar no caminho do amor a Deus, consiste principalmente, apesar de não exclusivamente, mas principalmente, em se afastar do pecado e resistir às suas concupiscências. Ou seja, essas concupiscências que movem o homem contra a caridade, contra o amor a Deus. Então São Tomás ele diz que uma pessoa quando quer amar a Deus, quando ela começa a dar os primeiros passos, ela vai se concentrar principalmente em afastar dela tudo aquilo que impede ela de correr para Deus. Então é exatamente isso que São Luís busca fazer nesses 12 dias preliminares, que em geral é o primeiro passo que muitos santos davam. É só uma primeira etapa, né? A vida cristã não se resume a isso, mas é uma etapa muito importante. Porque, se por um lado a gente quer se esvaziar, como se fosse um copo, a gente busca esvaziar esse copo de algo, a gente quer esvaziar isso a fim de encher esse copo de outra coisa, certo? Então, se a gente quer se esvaziar do Espírito do mundo, é a fim de nos enchermos do Espírito de Jesus Cristo. Então, primeiramente, no que consiste esse Espírito do mundo, segundo São Luís, né, que vai ser todo o objeto das nossas reflexões durante esses 12 dias. A sabedoria do mundo, o Espírito do mundo, né, é aquilo que São Paulo chama de sabedoria do mundo, que, em outras palavras, é uma loucura diante de Deus. Então, toda aquela discussão de São Paulo aos Coríntios, né, em que o mundo, com sua sabedoria, ele se mostrou louco diante de Deus. E Deus, com a cruz, confundiu a sabedoria do mundo, e o mundo considera, né, a cruz de Nosso Senhor como uma loucura. Então, o Padre Dayer, ele faz o seguinte comentário. Como que o mundo apresenta essa sua sabedoria, né? Como que esse espírito se apresenta? Essa sabedoria se apresenta, a princípio, não de maneira grosseira e gritante, aqui é um sermão de São Luís de Montfort, mas de maneira sutil, enganosa e política. De outro modo, não seria mais, segundo o mundo, uma sabedoria, mas uma libertinagem. Então é interessante porque quando essa sabedoria do mundo vem se apresentar, ela não vem se apresentar de forma descarada. Ela prefere se apresentar de uma forma sutil, né, imprimindo na cabeça das pessoas uma mentalidade, uma ideia, e é justamente essa mentalidade que vai corroer nela o amor a Deus.
Então, o que São Luís faz para desmascarar essa sabedoria do mundo? Ele, né, ao pregar para o seu público, ele se serve das expressões de São João, apóstolo, e de São Tiago. São Tiago, em Tiago 3, versículo 15, diz o seguinte: esta não é a sabedoria que vem do alto, né, falando da sabedoria do mundo, mas é uma sabedoria terrena, carnal ou humana e diabólica. Ou seja, o mundo ele tem um espírito, né, que prega uma sabedoria que é terrena, ou seja, que nos prega o amor desordenado dos bens deste mundo, uma sabedoria que é carnal, ou seja, um apego desordenado aos prazeres da carne, e diabólica, ou seja, faz com que a pessoa viva, né, em prol de ser honrada ou de satisfazer de várias formas o seu orgulho. E também São Luís se serve dessa expressão de São João na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 15, em que São João diz o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Ou seja, quando São João condena aqui as coisas do mundo, trata-se da concupiscência da carne, ou seja, os prazeres desenfreados, desordenados, a concupiscência dos olhos, ou seja, o amor pelos bens terrenos, e a soberba da vida, que são as várias formas de satisfazer as vaidades e o orgulho. Mas é interessante, como que a gente pode refletir ainda um pouco mais sobre esse espírito, o que ele vem a ser e como ele vem se apresentar. Esse espírito do mundo, ele se apresenta como uma espécie de evangelho, como uma espécie de boa nova. Como assim? Deus, né, para que a gente possa entender essa pergunta, Deus, ele criou o homem de forma que em tudo que ele faz, ele busca a felicidade. Né? Aristóteles, né, que era um pagão, já falava disso, né, que o homem, em tudo que ele faz, ele está de alguma forma buscando a felicidade. Então, a questão é, onde encontrar a felicidade? Então é nesse momento que o espírito do mundo, ou seja, essa sabedoria do mundo, vem desviar o homem do caminho correto. Porque de uma forma geral, o homem está buscando a felicidade nessa terra, inclusive quando ele peca. O problema é que quando ele peca, ele está buscando a felicidade no lugar errado. E por isso que, ao invés de encontrar a alegria que ele buscava, ele encontra a tristeza da qual ele tentou fugir. Então é interessante porque o homem que tem esse desejo da felicidade, no momento em que ele começa a buscar essa felicidade, o mundo, com sua sabedoria, vem a tentar apresentar para ele respostas. Ou seja, ele quer ser feliz e ele se pergunta, como posso eu ser feliz? Então o que o mundo tenta apresentar para ele? Você vai ser feliz com os prazeres, com as posses e com as honras. Né? Esse é o meio que você deve abraçar para alcançar a felicidade. Então esse é o evangelho do mundo. Esse é o espírito do mundo, essa é a sabedoria do mundo. Você quer ser feliz? Viva uma vida de prazeres, viva uma vida de honras, viva uma vida cheia de posses. Então o mundo, por um lado, prega esse evangelho. Mas qual é o evangelho pregado por nosso Senhor Jesus Cristo? Se por um lado o mundo apresenta esse caminho para a felicidade, o que nosso Senhor diz? Bem-aventurados, ou seja, felizes os puros, porque eles verão a Deus. Felizes os pobres de coração, felizes os humildes e assim por diante. Enquanto o mundo apresenta como caminho para a felicidade essa estrada, nosso Senhor apresenta outra. Enquanto nosso Senhor ensina a pureza, a castidade, para que o homem seja verdadeiramente feliz, o mundo apresenta a luxúria, a preguiça e assim por diante. Então o mundo vem tentar se contrapor a verdadeira boa nova do evangelho. Porque no final das contas, já que ele vem ensinar uma mentira, isso não é uma boa notícia, não é um verdadeiro evangelho, né? Mas ele tenta criar uma barreira na cabeça das pessoas, a fim de que elas não escutem a verdadeira boa nova, a verdadeira boa notícia, o verdadeiro evangelho, né? Que vem de fato trazer pra gente uma resposta boa a essas nossas aspirações. Então o que nós devemos fazer? Devemos fechar nossos ouvidos para essas mentiras, ou antes, pedir para Nossa Senhora que coloque as mãos nos nossos ouvidos, a fim de que não escutemos essas mentiras do mundo, dessa sabedoria do mundo, e devemos esvaziar nossos corações do afeto a ele, né? Ao mundo e a seu espírito, a fim de quê? De abraçarmos o espírito do evangelho. Então, obviamente, primeira coisa que devemos fazer, primeiro passo, né, de forma mais concreta, nesses 12 primeiros dias, se uma pessoa ainda está muito enraizada em alguns pecados mortais, a forma de se esvaziar do espírito do mundo é vencer esses pecados mortais, lutar seriamente contra eles. E para quem já tem um pouco mais de força para resistir aos pecados mortais, lutar, né, contra o afeto ao pecado e mesmo contra os pecados veniais e as imperfeições. Então esse trabalho, né, nesses 12 primeiros dias, vai ser muito inspirado disso. Né? Qual evangelho eu quero seguir? Qual espírito, né, de qual espírito quero eu encher minha vida? Isso nós também vamos fazer hoje, ok? Então, como eu estou começando hoje essa preparação, o fato de eu já ter feito essa consagração, ele explica depois, né, que quem já é consagrado talvez não precise fazer esses 12 dias, mas no meu caso é importante fazer. E nós vamos fazer também o que ele falou aqui sobre esse primeiro passo, né? O primeiro passo para se esvaziar do espírito do mundo é se afastar dos pecados. E eu vou trazer aqui um exame de consciência. Nós podemos fazer isso juntos também. Eu tenho aqui uma outra ferramenta que pode nos ajudar nesse sentido. Vamos ver se vai funcionar. Eu estou imaginando de um jeito que não sei se vai sair como eu estou pensando, mas é um caminho. Vamos ver.
Bom, aqui ele dá algumas instruções que são importantes, nós vamos ler, mas aqui ele não trouxe o exame de consciência em si. Eu acho que eu botei aqui, peraí. Preparação e propósito. Antes de começar, peça a Deus que lhe dê luz para conhecer seus pecados e força para detestá-los. Ah, que ele pegou do catecismo. Vamos pegar aqui, eu acho que eu tenho um arquivo do exame de consciência. Vamos ver. Seguindo a orientação, aqui diz o seguinte, ó. Para uma boa confissão, fazer um bom exame de consciência, pedindo a Deus a graça de conhecer os próprios pecados e se arrepender deles. Arrepender-se dos pecados, reconhecendo a ofensa causada a Deus, o mal para si mesmo, detestando os pecados. Firme propósito de não mais tornar a pecar. Então aqui a gente está seguindo essa instrução sobre a confissão. Perceba que tem uma ligação com o que o padre falou aqui, né? Vou voltar um pouquinho. O espírito do mundo, de novo. Então, obviamente, a primeira coisa que devemos fazer, primeiro passo, né, de forma mais concreta, nesses 12 primeiros dias, se uma pessoa ainda está muito enraizada em alguns pecados mortais, a forma de se esvaziar do espírito do mundo é vencer esses pecados mortais, lutar seriamente contra eles. E para quem já tem um pouco mais de força para resistir aos pecados mortais, lutar, né, contra o afeto ao pecado e mesmo contra os pecados veniais e... Primeiro passo, então, é se afastar dos pecados. Para isso a gente vai fazer uma confissão. Para se confessar, a gente precisa se preparar. E o primeiro passo é o propósito, né? Antes de começar, peça a Deus que lhe dê luz para conhecer seus pecados e força para detestá-los. Como fazer isso? Tem uma oração específica para isso. Aqui faz parte daquele propósito, né? O propósito é arrepender-se dos pecados, reconhecendo a ofensa causada a Deus, o mal para si mesmo e detestando os pecados. Firme propósito de não mais tornar a pecar. Confissão com acusação íntegra dos pecados, dizendo todos os pecados mortais, sua espécie e quantas vezes foram cometidos. A ocultação deliberada de um pecado mortal torna inválida a confissão. Aceitação da penitência. Oração para antes do exame de consciência. Então aqui é o pedir a Deus essa luz, né, para conhecer e detestar os seus próprios pecados. Senhor Deus onipotente, prostrado humildemente diante de vossa divina majestade, vos rendo infinitas graças por todos os benefícios que de vossa inefável bondade tenho recebido, e em particular por me terdes criado, conservado, remido e cumulado de tantos bens e mercês, muitos dos quais eu ignoro. Rogo-vos, Senhor, humildemente, que vos digneis conceder-me luz abundante para conhecer todas as faltas e pecados com que vos tenho ofendido, e graça eficaz para me arrepender e me emendar. Antes dos mandamentos. Então aqui a gente está fazendo a preparação para o exame de consciência. Eu não vou entrar aqui, tá, nas explicações sobre confissão. Eu estou considerando que você já entende o porquê desse sacramento. Aqui a gente conclui essa parte, né, sobre o exame de consciência. Você pode fazer com calma, refletindo, pensando ali em cada ponto. É muito importante fazer isso. E voltando um pouquinho, eu vou colocar essa parte no começo desse vídeo sobre o exame de consciência. Nós fizemos em outro vídeo um exame completo de consciência, né, com várias perguntas ali sobre atitudes que são pecado para cada mandamento. Então, em cada mandamento a gente fez ali algumas perguntas para examinar se nós cometemos algum desses pecados.
você pode acompanhar aqui no meu canal o vídeo com o exame de consciência. Então, depois que a gente examinou a nossa consciência, a gente fez a anotação aqui dos pecados que nós vamos confessar. Cada um examine a sua consciência, né? E seja sincero nesse momento, né? Seja de fato um acusador. Se você tiver alguma dificuldade sobre como se confessar, existem livros que falam sobre isso, existem vídeos também. Se não me engano, tem um vídeo do Padre Paulo Ricardo, eu vou colocar aqui nos comentários, né, na descrição do vídeo. E para quem entrar no meu grupo aqui para acompanhar essa preparação, eu posso enviar também esse script de catolicismo que a gente está vendo aqui, onde você pode fazer perguntas e ele vai te responder também sobre como fazer uma boa confissão. Tá? E aí a gente continua, né? Aqui ele recomenda, né, utilizar alguns livros de alguns autores conhecidos, né? A gente fez um exame completo aqui em outro vídeo, onde são feitas várias perguntas ali, então é um exame completo. Considere o tempo, seja diligente, use a mesma diligência que usaria em um negócio de grande importância. Considere o tempo, empregue mais ou menos tempo conforme a necessidade, dependendo do número e da quantidade dos pecados e do tempo desde a última confissão. Facilite o exame fazendo todas as noites sobre as ações do dia. Isso é uma prática muito útil e importante, né? Ok, então depois que a gente fez o exame de consciência, a gente vai buscar a confissão. Isso não impede, claro, que a gente continue ali as orações, né, de preparação. E é isso que a gente vai fazer agora. Vamos só ver a conclusão aqui do vídeo. As imperfeições. Então esse trabalho, né, nesses 2 primeiros dias, vai ser muito inspirado disso, né? Qual evangelho eu quero seguir? Qual espírito, né, de qual espírito quero eu encher minha vida? O espírito do mundo, com a sua sabedoria, ou o espírito de Jesus Cristo, né, com seus ensinamentos, com seu evangelho? Então, por assim dizer, a passagem do evangelho que nos guia durante esses 12 primeiros dias é aquela de Mateus 6, versículo 24, em que nosso Senhor diz que ninguém pode servir a 2 senhores. Então, é o momento de fazer uma escolha, né? Qual evangelho quero eu seguir? O espírito do mundo, né, que é pregado pelo demônio, ou o espírito de Jesus Cristo, né, que é pregado por nosso Senhor em toda a sua sabedoria no evangelho? Então, é muito importante sabermos que não tem como ser católico, né, não tem como seguir Nosso Senhor e, ao mesmo tempo, seguir o Espírito do mundo. São duas coisas contraditórias, são duas coisas que, pelo nosso batismo, né, nós renunciamos. Né, ou seja, o Espírito do mundo nós renunciamos e, por outro lado, abraçamos Nosso Senhor Jesus Cristo com seus ensinamentos, com seu Evangelho. Então, não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ser católico e ser mundano. São duas coisas contraditórias. Então, aqui, o padre Daye, ele faz o seguinte comentário. O mundo não é oposto a Jesus Cristo somente por paixão e por surpresa, mas deliberadamente, e ele faz disso uma profissão. Aqui ele está simplesmente citando um sermão de São Luís de Montfort. É interessante saber que esse trabalho aqui não é só para quem é consagrado a Nossa Senhora, mas para qualquer um que queira seguir seriamente Nosso Senhor Jesus Cristo. E Nosso Senhor diz no Evangelho, João capítulo 15, versículo 18 ao 19. Se o mundo vos odeia, sabei que me odiou a mim antes que a vós. Se fosseis do mundo, o mundo vos amaria como sendo seus. Como, porém, não sois do mundo, mas do mundo vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então é interessante porque São Luís ele tem essa íntima convicção, obviamente fundada na revelação, de que existe uma contradição perpétua entre o Espírito de Jesus Cristo e o Espírito do mundo. Então nesses 12 primeiros dias ele quer de fato encher, né, aquelas pessoas que estão escutando a sua pregação dessa convicção, né, de que é preciso fazer uma escolha. Não podemos servir a 2 senhores e devemos de fato, se queremos seguir Nosso Senhor Jesus Cristo, se queremos ser fiéis ao nosso batismo, devemos nos esvaziar desse Espírito que se opõe ao Espírito de Jesus Cristo. Então é o que nós vamos fazer nas meditações dessa semana, para cada dia enxergando cada vez mais a fim de enraizarmos em nós essa convicção de que essas duas coisas são contraditórias, o Espírito de Jesus Cristo e o Espírito do mundo, e vamos ver também os meios que São Luís nos apresenta a fim de nos esvaziarmos do Espírito do mundo e a fim de, com Nossa Senhora, alcançarmos grandes vitórias contra o mundo, o demônio e a carne. Agora sim, com a letra da oração aqui por escrito, né? Deixa eu abrir. Agora a gente pode acompanhar a oração junto com o Padre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, ó Criador Espírito, as almas dos teus visita, os corações que criaste, enche de graça infinita. Tu, Paráclito, és chamado, dom do Pai Celestial, fogo, caridade, fonte viva e unção espiritual. Tu dás septiforme graça, dedo és da destra paterna, do Pai solene promessa, das força da vossa perna. Nossa razão esclarece, teu amor no peito acende, do nosso corpo a fraqueza, com tua força defende. De nós afasta o inimigo, dá-nos a paz sem demora, guia-nos e evitaremos tudo quanto se deplora. Dá que Deus Pai e seu Filho, por ti nós bem conheçamos,
e em ti, Espírito de ambos, em todo o tempo creiamos. A Deus Pai se dê a glória, e ao Filho ressuscitado, Paráclito, e a ti também, com louvor perpetuado. Amém. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave do mar estrela, de Deus, Mãe bela, sempre virgem da morada, celeste feliz entrada. Ó tu que ouviste da boca do anjo a saudação, dá-nos paz e quietação, e o nome de Eva troca. As prisões aos réus desata, e a nós cegos alumia, de tudo que nos maltrata, nos livra, o bem nos granjeia. Ostenta que és mãe fazendo, que os rogos do povo seu, ouça aquele que nascendo, por nós quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extintos nossos pecados, dá-nos pureza e brandura. Dá-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneremos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos, aos três um louvor. Amém. Muito bem, então essas são as orações que a gente vai fazer durante esses 12 dias. Agora eu vou deixar salvo aqui, eu não tinha organizado isso antes, mas durante esses 12 dias são as mesmas orações. Depois você pode ouvir também em latim, são orações lindíssimas, né? E nós vamos fazer isso. Esse foi então o primeiro dia, foi um vídeo mais longo. Eu vou fazer aqui algumas edições para que fique mais organizado. E durante esses dias eu vou colocar alguns elementos extras, como eu falei, né? Nós vamos conhecer mais sobre a Santíssima Virgem. Nós vamos ouvir algumas homilias, algumas pregações. E nós vamos conhecer também sobre os títulos de Nossa Senhora. Isso é uma coisa que eu acho muito importante e interessante, porque um escravo precisa conhecer isso. Eu também quero trazer alguns cânticos populares, né, de Nossa Senhora. Existem músicas belíssimas sobre a Virgem Maria, né, músicas que a louvam e que são pouco conhecidas, né, da maioria dos jovens. Então, muito obrigado você que acompanhou essa live, muito obrigado a você que se beneficiou de alguma forma. Eu vou deixar um link aqui nesse vídeo para um grupo onde eu vou postar os links para as ferramentas de inteligência artificial, onde eu organizei e juntei o conteúdo. Lá você pode fazer perguntas, né, daquela forma que eu mostrei. Deixa eu mostrar aqui novamente. Aqui a gente tem uma sobre catolicismo e aqui a gente tem uma sobre a preparação para a consagração. Então todas as perguntas que você tiver, você pode perguntar aqui, né? Por exemplo, perguntas bobas, né? A Virgem Maria teve outros filhos? A questão sobre se Maria teve ou não outros filhos, além de Jesus, é abordada em diversas fontes, com a posição da Igreja sendo a de que Maria permaneceu sempre virgem. Argumentos contra a ideia de que Maria teve outros filhos. A tradição da Igreja, interpretação de irmão de Jesus, a Bíblia se refere a irmãos, mas a tradição judaica, os termos irmão pode se referir não apenas a filhos do mesmo pai. Então aqui tem uma explicação completa sobre qualquer tipo de pergunta, né? A gente pode aprofundar, por exemplo, né? Quais são as obrigações de um escravo de Maria? As obrigações de um escravo de Maria podem ser entendidas como um caminho de entrega total e serviço a Deus através de Maria. Permanecer constantemente junto a ela, oferecer-lhe tudo o que se é e o que se tem. Mostrar-se sempre pronto às suas ordens, evitar-lhe todo dissabor e proporcionar-lhe todo prazer. Tomar parte em suas alegrias, especialmente em suas dores. Servir a Virgem Santíssima, imitar Maria, dedicação à maior glória do Santíssimo Sacramento. Humildade, não negligenciar as obrigações do estado de vida. Não negligenciar as obrigações do estado de vida. Aqui ele coloca obrigações civis, né? Um sacerdote, por exemplo,
e obrigações religiosas, né? Obrigação do estado de vida. Oração. Então aqui você pode ter explicações mais detalhadas, né? Por que um consagrado deve usar uma corrente? O consagrado pode usar uma corrente como um sinal visível de sua escravidão e entrega total a Maria. A corrente serve como um lembrete constante de que ele não se pertence mais. E aí tem alguns exemplos aqui. Bom, então eu vou fazer a edição desse vídeo, vou fazer a postagem e no YouTube você pode ver os links, né, das referências e os links para o grupo onde eu vou disponibilizar essa ferramenta. Muito obrigado, fiquem com Deus.